começa mais um podcast, tudo junto e misturado, e nós vamos falar hoje sobre planos de metas. E para falar sobre isso, eu estou recebendo o Business Coach Frederico Arthur. Tudo bom, Frederico? Tudo ótimo, Débora. Satisfação estar aqui com você. Muito bom te receber hoje, e é importante esse tema, principalmente no começo do ano, né? Com certeza. Um tema que o pessoal geralmente tem muita dúvida, né? Isso. O pessoal normalmente no começo do ano coloca aquele tanto de meta, aquele tanto de objetivo, mas poucas pessoas sabem como realmente estabelecer um plano de metas e realizar isso. E é disso que a gente vai falar hoje. E como que a gente define um plano de metas? Bom, definir um plano de metas começa com olhar para onde está hoje. A maioria das pessoas erram porque elas olham só para o futuro, para aquilo que elas querem, mas não param para olhar para o estado atual. Então, definir um bom plano de metas começa com a clareza do estado atual, de como está hoje, quais são os seus resultados, quais são os problemas que você precisa resolver, quais são os objetivos que você tem para esse ano e de onde você está partindo. O ponto de partida é tão importante quanto o ponto de chegada, porque você só sabe se você vai ter condições de chegar onde você quer chegar ainda esse ano, se você souber de onde você está partindo. Por exemplo, não adianta você querer emagrecer 80 quilos em um ano sem ter preparo nenhum, sem estar fazendo atividade física, sem ter um nutrólogo, sem ter um acompanhamento adequado. Né? Então, saber onde você está agora determina o que falta, qual a distância que precisa ser percorrida para chegar até o final do ano. Esses são e os aí elementos-chave. Isso traz muita clareza de se o plano que eu vou estabelecer para esse ano, ele é atingível ou se ele é só uma ficção, uma loucura, insanidade da minha cabeça. Então, esses são os elementos-chave, saber onde está e como chegar lá, é isso? São 3 elementos importantes. O primeiro é onde eu estou hoje, a clareza do estado atual. Segundo, a clareza de onde eu quero chegar, de qual é a meta, qual o resultado final que eu quero atingir. E o terceiro, quais são os impedimentos, quais são os entraves no caminho, o que eu preciso superar. Essa clareza dessas 3 coisas é o que me permite construir um plano de ação mais assertivo para chegar no objetivo no tempo certo ou para ajustar o meu objetivo, a minha meta, de uma forma que seja realizável. E como equilibrar metas de curto prazo e longo prazo em um plano de metas? Boa pergunta. Essa é uma pergunta excelente. A única diferença de uma meta de curto prazo e de uma de longo prazo é a data dela, é a data de realização. Normalmente, o que eu recomendo, e a maioria dos especialistas concordam com isso também, você começa com a visão de longo prazo. Começa com a meta de longo prazo, começa para onde você quer ir para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque normalmente as pessoas subestimam a capacidade que ela tem de construir grandes coisas em um prazo maior. As pessoas estão muito imediatistas, querem um resultado rápido, querem tudo para hoje ou para amanhã, e elas não pensam a longo prazo, no que elas realmente querem a longo prazo. Por isso tem muita gente que às vezes faz um esforço gigante para construir algumas coisas, e quando elas percebem no meio do caminho, aquilo não faz mais sentido para elas. Não faz mais sentido nenhum. Às vezes a pessoa gasta uma vida inteira tentando construir uma carreira, e depois ela diz, poxa, subi a montanha errada. Coloquei a minha escada na parede errada. E ela vive sempre um ciclo de recomeço, né? Desiste, vai para outra coisa. Ou muitas vezes ela até continua e persiste, mas ela não traz felicidade, ela se vê frustrada. Então, por isso, a gente sempre recomenda, começa com de longo prazo, começa olhando para daqui 10 anos, para daqui 5 anos. O que te traz felicidade? O que vai te trazer senso de propósito? O que vai te fazer ter energia para seguir perseguindo aquilo por muito tempo? Depois que você estabeleceu uma visão de longo prazo, aí você pega essa visão grandiosa, gigante, e quebra ela em pedaços menores. Quebra ela em fatias menores. Essas fatias menores vai ser a sua visão de curto prazo, né? De médio e curto prazo do que você precisa fazer para chegar naquele sonho grande. E como lidar com os obstáculos imprevistos a seguir num plano de metas? Bom, normalmente as pessoas param muito diante dos obstáculos exatamente por não ter essa visão de longo prazo. Quando você tem uma visão muito clara do que você quer a longo prazo, uma visão, mas não uma visão simples, não apenas, eu quero uma casa em Alphaville. Eu quero liberdade financeira. Mas uma visão muito clara, tangível. Cedo. Eu quero aposentar cedo. Aquelas
coisas que a gente vê na internet, né? Mas quando você tem uma visão que te motiva de verdade, ela te dá energia para continuar persistindo ao longo do caminho. Porque os obstáculos, eles aparecem. Os obstáculos são normais e é bom que eles apareçam, porque os obstáculos servem para nos fortalecer. E essa é primeiro drive, a primeira consciência que você precisa ter é que os obstáculos, eles servem para te fortalecer e não para te fazer parar. Quem só pensa no imediato, no curto prazo, e aí eu sou cristão também, e aí eu vejo muitas pessoas na igreja que no primeiro obstáculo que aparece, eu acho que Deus não queria isso para mim, não. E é porque não era de Deus isso, é um sinal de Deus para mim deixar isso para lá mesmo, entende? E não é bem assim, não é. Deus quer o melhor para você, Deus quer que seus sonhos se realizem. Mas você pega todas as histórias da Bíblia, olha para Davi, olha para José, olha para Sansão, olha para olha para Moisés. No mundo tereis aflições, mas com certeza. Eu venci o mundo. Olha, né? Para Jesus, todos os grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram grandes obstáculos. Só que os obstáculos, eles servem para te fortalecer, eles servem para te forjar e para te revelar um ponto em você que precisa ser melhorado. Alguma característica em você que precisa ser desenvolvida, alguma habilidade que você ainda não tem. Então, olhar para os obstáculos com essa perspectiva e sem perder o foco daquela visão, sem perder o foco do alvo, de onde eu quero estar a longo prazo, é o que dá ímpeto e força para você continuar seguindo em frente. Lembra, os obstáculos, eles aparecem porque ou você não estava preparado para uma determinada situação, e aí traz aprendizado e se prepara. Ou então algo que você precisa aprender, algo que precisa ser ajustado na sua rota, no seu percurso ali para chegar no seu objetivo. E como que eu posso definir as metas alcançáveis sem ser muito desafiador para eu não desanimar? Boa. Essa é muito boa. Metas é o seguinte, elas têm o poder de te motivar e elas têm o poder de te desmotivar também. E ela é bem assim. Porque assim, não adianta eu estar aqui em Goiânia e falar que quero morar na Alphaville em São Paulo daqui 2 anos. Entendeu? Se eu não tenho um plano de metas objetivo para chegar lá. Sim. Como que eu traço isso mais para a realidade? Legal. Aí volta lá na onde a gente começou. Quando você estabelece metas, a primeira coisa que você tem que parar é analisar onde eu tô hoje. Vamos lá, eu quero pegar o meu caso, tá? Eu quero pesar 75 quilos. O meu desafio não é engordar, não é emagrecer, é engordar. É o contrário. Eu quero pesar 75 quilos. Você falou, eu falei, eu acho que você pesa mesmo. Meu desafio é o contrário. Então, eu quero pesar 75 quilos. Ok. Quanto que eu peso hoje? Eu peso 60 quilos. Beleza? Para eu chegar em 75 quilos, poxa, são 15 quilos que eu preciso aumentar. Eu não quero chegar em 75 quilos com gordura, eu quero chegar a 75 quilos de massa magra. Então, eu preciso analisar o meu cenário atual. Vamos lá. Frederico, o que você tem hoje para atingir essa meta? Você tem um personal? Você já faz atividade física? Você tem um plano, uma rotina alimentar? Olha o seu desenvolvimento. Quanto tempo você já conseguiu aumentar, sei lá, 2, 3 quilos? Qual o resultado já conseguiu? Isso vai estabelecer parâmetro para mim, por exemplo, se eu falar que eu vou chegar em 75 quilos em 6 meses, para mim é loucura. Porque para eu engordar 4 quilos é suado, entende? Então, quando eu olho para o meu histórico e para o que eu tenho já de recursos disponíveis hoje, eu consigo olhar para essa meta e dizer se ela daqui a 6 meses ela é atingível ou não. Entendi. É importante então pôr no papel tudo certinho. Olha, o que eu tenho de recurso? Eu quero juntar R$1 milhão nesse ano. Beleza. Você já tem reserva financeira? Você já tem um plano para isso? A sua renda, você já tem uma organização, um cronograma financeiro ali que você faz uma organização, controla as suas contas, você consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês. Agora, você pega uma pessoa que está recebendo, sei lá, um salário mínimo, ou o salário dela mal dá para pagar as contas no final do mês, e ela fala que vai chegar a R$1 milhão no final do ano, é loucura. Agora, se as pessoas já têm o hábito de ter uma reserva financeira, ela já faz uma renda extra, ela já consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês, ela já tem dinheiro investido, ela já tem um plano de investimento, sei lá, já tem lá 400, 500 mil reais investidos, ela tem um negócio que está faturando. Então é factível, é totalmente factível para ela chegar em R$1 milhão no final do ano, porque ela já está no caminho para isso.
né? Quando você olha para o histórico dela já diz que ela vai chegar nisso no final do ano. E essa que é a consciência muito importante. Aí, volta no que eu estava dizendo. As metas, elas podem te motivar ou elas podem te colocar para baixo. Porque se eu coloco uma meta de guardar R$1 milhão até o final do ano e eu não tenho plano nenhum para isso, eu não tenho estratégia para isso, não tenho recurso, não tenho histórico que me direciona para isso, a minha tendência é, cara, eu vou cruzar os braços e ficar de boa, porque eu já sei que não vai acontecer. Eu já sei que isso não vai chegar, então é melhor eu ficar quieto aqui na minha. Agora, se o meu histórico me diz que eu posso chegar lá, se eu acredito que dá para chegar lá e eu tenho um plano para chegar nessa meta, aí essa meta todo dia me faz acordar e falar, poxa, eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor, vou conquistar mais um cliente, vou correr atrás de fazer isso porque eu sei que dá para chegar lá. Então, é lidar com a realidade também, né? Não dá para traçar uma meta muito fora da realidade da pessoa. Exatamente. É importante que a meta seja ousada, tá? É importante que a meta te dê uma borboletinha na barriga, que você se sinta desconfortável, que ela te motive a ser alguém melhor, a estudar mais, a se preparar, que ela tire você da zona de conforto. Isso é muito importante. Mas a meta também não pode ser algo que você olha para ela e fala, cara, impossível. Não dá para chegar. A meta tem que ser algo que você acredita. Então, por isso ela é muito individual. É muito individual. E aí um grande perigo é exatamente essa questão das pessoas olharem muito para a internet e olha para a vida de fulano e dizer, porque fulano foi o que vai fazer atividade, vai correr uma maratona esse ano. Poxa, você nunca fez nenhuma caminhada, como é que você vai correr uma maratona? Entende? Nunca treinou, você não tem um personal, não tem condições para pagar um. Por que cargas d'água você vai colocar uma meta dessa só porque alguém está colocando? Entendi. E quando é uma equipe de trabalho, como motivar e envolver a equipe toda na execução de um plano de metas coletivo? Bacana. Primeira coisa para envolver uma equipe numa execução de metas é trazer a consciência da participação de cada um, do papel que cada um tem para aquela meta e do porquê daquela meta. O porquê ele é muito importante. Né? Às vezes as empresas erram muito porque elas só chegam com a meta e tá aqui, ó, se vira e bate. E o funcionário não sabe para que daquilo. Por que eu vou bater essa meta? Por quê? Inclusive é muito valioso para líderes, gestores, você trazer a sua equipe e montar a meta individual dele enquanto pessoa. Sabe a meta dele fora da empresa? Falando, qual que é o seu sonho? Quais são os seus objetivos de longo prazo? Porque a maioria das pessoas não tem. As estatísticas mostram que esmagadoramente 98% das pessoas no mundo não tem visão clara de futuro, não tem metas claras, não tem objetivos claros. Olha só. 98% das pessoas não sabem onde querem chegar corretamente. E por que isso? Desmotivação da vida, sei lá? Primeiro porque ninguém ensinou elas a fazerem isso. Primeiro porque ninguém nunca ensinou elas a fazerem isso. Segundo, porque talvez falta de consciência. A falta de consciência mesmo, né? De que, poxa, é assim que funciona? Poxa, eu preciso ter isso? É importante ter isso? Do impacto que isso gera na vida delas. Então, pela falta de consciência e por nunca ter ninguém enxergado para ensinar elas a fazerem isso, a maioria das pessoas não fazem. A maioria das pessoas levantam, o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, chama da corrida dos ratos, né? Então, as pessoas levantam de manhã, trabalham o dia inteiro, para comprar o almoço, pagar as contas no final do mês e vivem naquele ciclo. No automático. De levantar, dormir, trabalhar, pagar as contas e vivendo no automático aquele ciclo. Poucas pessoas têm clareza de como sair desse ciclo, de como criar uma vida baseada em sonhos, como realizar os seus sonhos, como transformar os seus sonhos em algo palpável, como sair da manada e principalmente como sair da realidade que elas herdaram dos seus pais. A maioria das pessoas se veem limitadas ali. Porque minha família é pobre, então eu vou morrer pobre. Porque a minha família é assim, então eu tô destinado a viver assim. E não é bem assim, né? As pessoas todos nós temos a possibilidade, a condição e o direito de mudar as nossas vidas, mudar qualquer coisa nas nossas vidas, desde que a gente queira e de que a gente dê os estímulos certos, na intensidade certa, pelo tempo certo para que isso aconteça. E como priorizar metas quando há várias áreas de foco em um plano? Qual que a gente prioriza primeiro? Por exemplo, eu quero viajar, eu quero ter uma casa, eu quero trocar de carro, tem várias metas num plano só. Qual priorizar? Bacana. Prioriza é o seguinte:
a gente precisa voltar para aquela questão do longo prazo, lembra? Uhum. Quando eu olho para longo prazo, eu preciso entender o que vai gerar mais impacto agora, ok? A gente sempre tem muitas coisas que a gente quer fazer. A gente sempre tem muitos sonhos que a gente quer realizar, sempre tem um nível mais alto que a gente quer ir. Quando você olha para longo prazo, você começa a ter clareza do que é realmente importante agora. Eu tenho o sonho de mudar de casa, de comprar um apartamento, comprar um carro, viajar, ir para Disney esse ano, e eu quero também guardar dinheiro e quero um monte de coisa, beleza? Mas o que é realmente importante agora para chegar onde eu quero chegar a longo prazo? Será que trocar de carro agora vai me aproximar ou me afastar do meu objetivo de longo prazo? Será que trocar de carro agora vai me afastar ou me aproximar da vida que eu tenho lá nos sonhos? Será que agora, para esse meu momento, é mais importante investir? Ou será que é mais importante eu comprar uma casa nova? Entende? Isso é muito pessoal, Débora. Não tem uma regrinha assim que serve para todo mundo. Por que é muito pessoal? Você pega, por exemplo, um advogado. Beleza? Um advogado que está no início de carreira e ele tem lá um golzinho. E ele anda de golzinho. E beleza, e o sonho dele é construir patrimônio e tudo mais. Só que esse advogado, para ele vender o serviço dele, é importante ele estar bem vestido, ele estar com um bom carro, porque, querendo ou não, isso impacta na percepção de valor que os clientes têm do trabalho dele. Então, para esse advogado, talvez faça mais sentido hoje trocar o golzinho dele por um outro carro que vai aumentar o valor dele do que investir o dinheiro na bolsa de valores, por exemplo, em alguma outra coisa. Entende? Então é muito pessoal. Por isso que é importante ter essa visão de longo prazo. Onde eu quero estar a longo prazo? Qual é a minha realidade? O que é importante e prioridade para mim? E quando você tem essa clareza de longo prazo, aí você consegue individualmente olhar para você, para sua realidade de hoje, entender onde é que faz sentido aplicar ou não, o que é importante agora priorizar ou não. Ok. E como avaliar o sucesso de um plano de metas? Um sucesso de um plano de metas, ele depende na minha visão, de uma coisa só. Você depende da sua capacidade de realizar. Você olha para um plano de metas e se você olhar para ele e falar, não, eu consigo realizar isso daqui, eu tenho capacidade produtiva, eu tenho recursos para realizar isso daqui, ele é um plano de metas ok. Entende? Se você olha para um plano de metas e você está todo perdido e não sabe o que vai fazer para realizar aquilo, não tem a mínima noção, ele é um plano de metas perdido. Ele é um devaneio. Você gastou um tempo ali, colocou no papel, mas a chance de acontecer é muito pequena. Isso não significa que você tem que ter todos os recursos, tá? Tem muitos recursos que só vão surgir no caminho, mas você precisa minimamente olhar para aquele plano e ter na sua mente alguma clareza de como chegar nele. E quais são os impactos de metas ambiciosas no desenvolvimento do plano de metas? Porque quando a gente põe, igual você falou, uma meta ambiciosa demais, você não vai conseguir chegar lá. Isso impacta negativamente ou te incentiva a chegar lá? Aí vai da perspectiva de quem está fazendo. Vai da pessoa. Vai da pessoa, tá? A tendência é que isso incentive. Se a pessoa tiver maturidade suficiente, porque o problema não é você colocar uma meta audaciosa demais. O problema é você olhar para ela e não ter ímpeto para ir atrás. Agora, se você coloca uma meta, coloquei uma meta gigante, e depois no meio do caminho eu descobri que não dá para chegar, não tem problema. Você para, revisa a meta e reajusta o caminho, não tem problema nenhum. Mas como manter o equilíbrio emocional para isso? Porque tem gente que não tem equilíbrio emocional para isso. Tem gente que não tem. Desiste lá, não vou chegar, ou então revolta com a vida. Como que a gente mantém o equilíbrio emocional para isso? Bom, esse é um desafio. Manter o equilíbrio emocional aí é um desafio. Assim, eu vou falar o que eu faço, tá? Metas. Eu estabeleci em 2020, quando eu comecei a atuar como coach, e eu comecei a entrar no meu processo de desenvolvimento, eu estabeleci metas, assim, algumas metas que só vieram acontecer agora, em 2023, algumas metas que nem aconteceram ainda, né? Então, assim, o meu nível de consciência também era muito disfuncional, muito desproporcional. O que me manteve na jornada? O que fez eu não desistir? Estar em processo de desenvolvimento. Quando você está estudando,
quando você tem pessoas junto com você, o seu ciclo de pessoas, as pessoas que estão perto de você, são pessoas que também têm a mesma mentalidade de crescimento, pessoas que também estão buscando se desenvolver, pessoas que também estão caminhando para o sucesso. Quando você anda com as pessoas certas, você está estudando, se desenvolvendo, fazendo cursos, treinamentos, livros, mentorias, você está buscando ajuda para se desenvolver. Você está se analisando sempre, olhando sempre para você. E 4, quando você tem clareza de um propósito por trás daquilo que você está fazendo, é mais difícil de desistir. É mais difícil de... Não é que a frustração não acontece. A frustração acontece porque, poxa, coloquei uma meta e ela não aconteceu. Mas você consegue usar a frustração, a rejeição, o erro que aconteceu ali como um propulsor para o sucesso. E aí não se torna um fracasso. Né? É uma frustração, né? Mas não é um fracasso, porque eu aprendi no processo, poxa, eu vou fazer de novo. Eu entendi que a minha meta que eu coloquei para daqui 6 meses, cara, não vai acontecer. Não tinha a mínima condição de acontecer. Mas eu descobri no processo porque ela não aconteceu. Ela aconteceu porque me faltava esse recurso, porque me faltava essa conexão, porque me faltava maturidade e capacidade para fazer isso ou aquilo. E isso me dá clareza do que eu preciso reajustar. Então, peraí, se me falta habilidade de comunicação, por exemplo, para atingir essa meta, então eu vou colocar aqui no meu plano de ação. Vou fazer 2 cursos de oratória, de comunicação, de vendas, vou ler tantos livros. Para isso eu vou precisar de mais 6 meses para frente. Então, agora eu já posso projetar essa meta com muito mais clareza, com muito mais consciência. Você falou de leitura de livros e você trouxe os livros, né? Fala pra gente um pouquinho dos livros. Quando a gente fala de metas, tem alguns livros que me impactaram muito. Esses aqui são alguns deles. Esse aqui é um livro muito interessante porque não é um livro sobre metas. Ele é um livro sobre princípios, mas tem um capítulo dele que ele traz princípios bíblicos da história de Salomão e tudo mais. E ele fala sobre... Salomão diz lá em Provérbios, né, que os planos do diligente tendem à prosperidade e abundância. E aí ele mostra um passo a passo de como transformar seu sonho. Eu tenho um sonho de ir pra Disney. Como que você transforma isso em meta hoje? Então ele tem um passo a passo bem interessante que eu gosto bastante. Como é que ele chama? Salomão, o homem mais rico. O homem mais rico que já existiu, exatamente. Outros 2 que falam mais especificamente de metas são esses aqui. O Poder da Ação, do Dr. Paulo Vieira. E o livro do Dr. Paulo Vieira também, Foco na Prática. Esses 2 livros, eles trazem um método com um passo a passo para estabelecer metas de curto, médio e longo prazo e também para fazer o acompanhamento dessas metas. Então ele traz ali uma estrutura de plano de ação, de como acompanhar isso na rotina, como transformar isso em tarefas e acompanhar no dia a dia. É bem interessante. Inclusive eu sou ministrante oficial desses 2 livros, desses últimos 2 livros, e muitas empresas me contratam para ir lá dentro da empresa e aplicar o treinamento e ensinar os colaboradores a utilizarem o método, para treinar lideranças, né, os gestores, para estabelecer as metas para o time e acompanhar essas metas ao longo do processo. Então isso é bem interessante porque você tem um método, né, um passo a passo. Qual que é a importância de você treinar os gestores para lidar com os colaboradores nas metas? Primeiro porque, assim, quando a gente olha para dentro da empresa, você tem 3 níveis. Tem o nível tático, o estratégico, antes, né, o tático e o operacional. O nível tático, que são os gestores, eles são responsáveis por fazer a ponte entre a estratégia e a operação. A operação é quem executa, mas a operação executa as ações, os projetos de pessoas que não estão envolvidas na operação. O papel dos líderes ali é muito importante, porque os líderes é que dimensionam a cabeça do estratégico. Eles estão pensando a longo prazo, estão sonhando, são visionários, né? Pensando no que vão fazer para a empresa, mas muitas vezes eles não têm o contato ali com a realidade do dia a dia do negócio. Com o contato do que está acontecendo na ponta. E os líderes é que fazem esse equilíbrio entre o que o estratégico está pensando e o que o operacional consegue ou não executar. E eles também traduzem as metas que a estratégia da empresa tem para longo prazo, eles traduzem isso em tarefas que os colaboradores ali
vão executar no dia a dia. Por isso, é muito importante que os líderes, os gestores, os gerentes estejam muito bem treinados para que eles consigam passar a visão do estratégico para o operacional de uma forma simples, de uma forma fácil e principalmente que eles consigam acompanhar isso para garantir a execução na ponta. E para isso tem que ter um equilíbrio, né? Para isso tem que ter um equilíbrio. Vamos pegar um exemplo de uma casa, por exemplo. Você contrata lá um engenheiro e o arquiteto para desenhar o projeto da casa. Uhum. E aí um dos conflitos que a gente vê muito é que às vezes o arquiteto desenha uma coisa que não dá para executar. Não dá para executar. Não dá para executar. Quem executa é o pedreiro, né? O auxiliar é o mestre de obras. E aí você precisa ali ter essa ponte. Normalmente é o mestre de obras que faz essa ponte entre os dois. Que pega aquele projeto do engenheiro, do arquiteto e traduz em algo que seja realizável para que os pedreiros ali, os construtores consigam executar. Na empresa é a mesma coisa. Na empresa é a mesma coisa. Os donos pensam, têm a visão. Mas você precisa que os líderes, os gestores consigam traduzir isso em algo que seja realizável para o pessoal da ponta. E que eles consigam dimensionar isso de uma forma que não vai sobrecarregar os liderados, né, com excesso de trabalho, com preocupações excessivas, mas que também vai instigar eles a darem o melhor todos os dias, né, não ficar de braço cruzado, mas dar o melhor todos os dias para que aconteça e aconteça o mais rápido possível. Esse é o papel do líder. Muito legal. Frederico, dá uma dica pra gente, para quem está querendo fazer um plano de metas simples. Por exemplo, eu quero sair do vermelho, que é o que mais acontece hoje em dia. Eu estou precisando sair do vermelho e eu quero traçar um plano de metas. O que é que eu faço? Eu vou trazer para você aqui cinco características essenciais que uma meta precisa ter, tá? Primeiro, a sua meta, ela precisa ser positiva. Ela precisa ser focada naquilo que você quer. Eu quero sair do vermelho. É uma meta positiva? É, né? Não é, não. Ah, não acredito. Ela não é porque é o seguinte, ela é focada no problema e não na solução. Ah, entendi. Eu quero emagrecer 10 quilos. Não é uma meta positiva, é uma meta negativa. Porque você está focando nos 10 quilos que você quer perder. E a tudo aquilo que você... saúde. Positiva é, eu quero pesar X quilos. Ah, entendi. Entende? É o resultado final que você quer ter. Nosso cérebro é movido por comandos. Então, se o seu foco é perder, eu quero perder 10 quilos. Você gosta de perder? Não, você quer eliminar. Então, se você colocar que você quer perder 10 quilos, você vai achar os 10 quilos de novo, provavelmente. Entende? Ah, eu quero sair das dívidas. Acredite. Às vezes você pode até pagar aquela dívida que você tem, mas provavelmente você vai arrumar outra dívida para poder sair dela. E como que eu faço então para sair daquilo? Então, a sua meta ela precisa ser focada naquilo que você quer. Poxa, eu não quero sair das dívidas. Não quero sair das dívidas. Eu quero no azul, então. Eu quero ter reserva financeira. Entendi. Eu quero fazer sobrar dinheiro todo final do mês. Eu quero ter uma poupança de tantos reais todos os meses. Ou de X, chegar no final do ano, eu quero ter X mil reais de poupança, de investido, entende? É uma meta positiva, focada naquilo que eu quero. Ah, Frederico, mas, poxa, eu tenho tanta dívida esse ano que eu não... Tá meio impossível. Tá meio impossível quitar tudo e investir até o final do ano. Ok, tudo bem. Mas aí você precisa colocar uma meta de reserva financeira, uma meta de poupança. Eu quero fazer sobrar tantos mil reais no final do mês. Então a meta precisa ser voltada para aquilo que você quer. Um viés positivo, focado no resultado positivo e não no resultado negativo. Segundo, a meta precisa ser específica. Ela precisa ser tão específica que ela seja visualizável. Então, eu tô no vermelho, quero sair do vermelho. Beleza, a gente já sabe que não é uma meta boa. Então, eu quero fazer sobrar dinheiro no final do mês. Então, quanto dinheiro que você quer fazer sobrar no final do mês? Quanto dinheiro? Ah, eu quero trocar de casa. Peraí, como assim trocar de casa? Que casa que você quer? Para onde você quer ir? Aonde você quer morar? Qual o tamanho da casa? Quantos quartos? Entende? Uma casa, um sobrado, um apartamento, uma casa térrea, que tipo de casa que você quer? Você precisa ter essa clareza, a meta precisa ser específica, ela precisa ter detalhes, ela precisa ser tão específica que seja visualizável, que você consiga fechar os olhos e ver. Eu quero trocar de carro, que carro que você quer? Que cor, que ano? Quais características, que tipo de acessório que você quer no carro? Então, para ser uma meta, ela precisa ser específica. Quanto mais específica, melhor. Quanto mais específica, melhor.
Terceiro, né? Então, primeiro, a meta precisa ser positiva. Segundo, ela precisa ser específica. Terceiro, a meta ela precisa ter data para acontecer. Ela precisa ter data para acontecer. Eu quero trocar de carro esse ano. Não é meta, é um objetivo. É um objetivo. É um objetivo. Quando esse ano? Dia 20 de outubro, digamos. 20 de outubro de 2024, perfeito. Então tem uma data específica para acontecer. E acredita, você coloca a data, chega, viu? Você coloca a data chega mesmo. Então, ela precisa ter data. Quarto, a meta precisa estar no seu controle. Você não pode colocar uma meta que esteja no controle de outras pessoas. Ela precisa ser sua. No seu controle, depender de você para acontecer. Você até pode depender de apoio das outras pessoas. Mas se você vai precisar de apoio das outras pessoas para a meta acontecer, eu preciso delegar para um funcionário, eu preciso contratar, eu preciso disso, daquilo. Então, nesse caso, você precisa ter uma ação ali, uma subação de delegação e de acompanhamento da tarefa que você delegou para outra pessoa. Né? A meta ela precisa estar no seu controle. Ela precisa depender de você. Então, a meta ela precisa ser específica, ela precisa ser positiva, ela precisa ter data, precisa estar no seu controle. E por último, a meta, ela precisa necessariamente ser algo que te impulsiona. Ela precisa ser algo que tira você da zona de conforto e te queira fazer se desenvolver e ser alguém diferente. Se a meta não tira você da zona de conforto e ela não faz bem para as pessoas que estão à sua volta, né? Essas duas características, ela precisa tirar você da zona de conforto, mas ao mesmo tempo ela precisa fazer bem para você e para as pessoas que estão à sua volta. Ela precisa ser ecológica, né? Ela precisa ser algo que vai fazer bem para você, que vai te tornar uma pessoa melhor e que vai te tornar valorizado nos ambientes onde você vai. Então, se ela não te tira da zona de conforto e não é ecológica, ela também não é uma meta boa. Essas 5 características são importantes para você estabelecer uma meta correta aí. E aí, olha para o seu longo prazo. Olha para onde você quer chegar, olha para os seus sonhos, olha para aquilo que é realmente importante para você. Analise os seus valores. Os seus valores vão dizer o que é capaz de te motivar ou não. E a partir disso você estabelece a sua meta. É isso aí, muito bom, Frederico. Muito obrigada pela sua presença, foi ótimo e a gente vai aprender a fazer metas direitinho agora, viu? É isso aí. Lê o livro O Poder da Ação. Lá tem algumas dicas bem interessantes, um passo a passo bem fácil de seguir. E se precisarem de mim também, podem contar comigo. Posso deixar meu Instagram? Claro. Meu Instagram é @eufredericoarthur. Pode me seguir lá, me manda mensagem no direct. Vai ser uma honra poder contribuir com vocês. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.